Greetings Earth, back with another video. Saudações Brasil, de volta com mais um vídeo. Vou falar sobre as porcas, os porcos, os ratos e as baratas do bairro Vila Clores. Pessoas estranhas que dedicam a vida em me monitorar. A polícia está a par, os familiares estão a par, os conhecidos, os vizinhos, todo mundo sabe. Só que é uma treta que aconteceu em Santa Luzia. São pessoas que estão envelhecendo. Essas pessoas precisam de um shelter, precisam de um shell. Esse shell sou eu. Essas pessoas, elas estão lutando entre si. Existe uma guerra entre eles, existem guerras, milhares de guerras entre eles, não só entre afrodescendentes e brancos, o preto e o projeto de ser humano em Belo Horizonte, mas existem várias guerras. Para apartar essa guerra, para que esse lixo, pensa no lixo de gente, para que esse lixo possa sair e rir e ter um dia de qualidade na praça, na Pampulha, o que seja, eles me usam. Por isso, esse pessoal, eles têm uma mulher gorda, essa mulher é do crime organizado Molly, o nome dela é Molly, o projeto da máfia dela é Molly, M-O-L-L-Y. Essa vagabunda, ela tem escondido um careca grande, um lutador, muito alto. Geralmente ele é preto em várias modalidades. Ela tem acesso às concessionárias de carro. Ela prende o brasileiro através do carro, principalmente Belo Horizontino. E ela luta contra as pessoas mais fortes. É por essas e outras que meu irmão escolheu a minha mulher. Porque eles falaram para ele, no passado falaram para ele, o seu irmão será Deus. Então, e o homem perseguido, ele não conseguirá casar. Então ele falou, eu quero a mulher dele, que vai ser o mais forte de todos vocês, eu quero a mulher dele, porque já que o mundo vai perseguir ele, eu quero a dele. Tudo eu quero dele. O pessoal tudo quer o meu. Porque eles tentam fazer uma crucificação em tempo real. Eles tentam me fazer acreditar que Jesus está em mim, porque eu tenho que aceitar aquela morte. É isso que eles estão tentando fazer comigo. Todo santo dia, por anos e anos e anos, eu sou perseguido. Tive perseguido nos Estados Unidos, sou perseguido no Brasil. Não para. Existem motoqueiros, alguns são gays, outros são bissexuais. Isso acontecia, é uma máfia de motoqueiros de moto 1000 e Harley Davidson que está nos Estados Unidos. Quando ele está de Harley Davidson, ele simboliza o código da internet, que também, por sinal, é sobre mim. Infelizmente, eu não quero sentar no trono de ninguém, mas a vida está aí. Eu não clamo nada porque eu sei que existe criança, existe homem, existe mulheres. Tem pessoas que, às vezes, você vê uma coisa na internet e fala, isso aqui se identifica comigo, eu vou pegar isso para mim. Então eu fico calado, eu não fico clamando que é meu. Mas tudo que você vê na sua frente, não vou dizer o mundo, porque o mundo ele se customiza dependendo do homem que está na Terra. No momento eu não me vejo, não. Eu não acho que sou eu que sou arte visual na arte. Ela parece um pouco comigo, mas não é 100% minha. Já foi 100% minha. Eu já tive momentos na Terra que as mulheres vestiam e falavam, puta que pariu, não é possível, eu sou Deus. Eu pensava. Hoje eu entendo, naquela época eu era jovem, então a arte visual era para mim. Hoje eu vejo abstratamente. O negro, ele tomou um pouco dessa parte, tem o careca também. Careca, ele consegue fazer uma arte visual bem exótica, e ele está em meditação, ele está em luta, então faz uns negócios bem bacanas. Então, pega na trave a minha vida do negão, do careca, e aí, assim, ele, por misericórdia, ele deixa um pouco de abstrato para mim, no mundo, que eu vejo que é como se nós fomos reis, e o meu tempo passou, eu não vejo eu conseguir conquistar vocês de novo. Eu já tive momentos de entrar em bares e o bar parar, e tocar a música, trocar no bar, o povo tomando, comendo, e a música trocar, e eles tocarem a minha música, só porque eu entrei. Eu ficar quase 2 horas cumprimentando todo mundo pela minha chegada. Eu já tive em tempos assim, já tive em tempos de eu entrar em bar americano estranho, o cara ele poder sair da multidão para chegar até a mim para falar que a minha jaqueta era legal. Eu já tive esses momentos na minha vida. Eu falava, que legal. Eu nem entendia, não sabia que eu podia ser famoso na internet. Eu não sabia que eu podia ter investido isso na internet. Eu já contei a história da minha entrada na internet, como é que foi, mas assim, eu nunca almejei essa fama, porque hoje eu sei que é um crime organizado também. E hoje, todas as pessoas que são famosas, elas estão assim, olhando quem vai ser o próximo. Aí aquela pessoa, eles são vampiros de mim. Tudo quanto é material que eu faço, eles são vampiros daquilo. É igual a notícia de televisão. Aconteceu uma notícia, todas as televisões elas vão pegar aquela notícia. Ou seja, um homem, uma mulher ou a notícia. Então, eles tem pessoas que roubam até o seu vídeo e só trocam o título e falam que foi eles que fizeram. Pra você ter ideia do que eu estou falando.
Eu estou em Villa Clores, essas pessoas estão monitorando as minhas fezes, eu não sei porquê. Eu já tive pensamento de pensar assim, será que tem alguma coisa nas minhas fezes? Será que o meu corpo tem alguma coisa? Porque eu já pensei, eu lembro que quando eu tocava nas coisas, qualquer coisa, qualquer semente que eu comia, eu jogava no chão, nascia árvore, nascia pé de árvore, nascia coisa. Eu tinha uma mão verde para tudo. Então eu pensava, será que tem alguma coisa no meu corpo, no meu DNA? Será que é por isso que eles tentaram injetar tabaco e álcool em mim, para nunca poder evoluir pelo que eu sou? Eu já cheguei até a pensar que eu era Adão, para você ter ideia. Eu pensava que eu era Adão. Eu ficava tentando. Eu ia no ano, espiritualmente falando, eu viajava no ano 1 e tentava meditar para buscar quem sou eu, onde eu estou no mundo. Eu ficava buscando quem sou eu para saber que perseguição é essa. As mulheres, elas me usam como uma fantasia sexual de homem. Todos os homens, elas roubam, extraem de mim qualidades de mim para injetar no homem. Mas esse homem que ela almeja, ele nunca vai ser suficiente. É uma história, é uma fantasia que ela continua roubando dos homens, e principalmente de mim, para customizar modelos que existem. Se você for olhar modelos, você vai entender que você vai sentir bem mal de quem você é, que você vai entender que você não está no bolo dessa gente. Eles fazem com que você acredite que você está no bolo, mas você não está. Essas pessoas estão transando em pornô, estão fazendo shows, get together, muita coisa, e excluindo muita gente como eu. Só que a base, o conteúdo, o núcleo dessa gente sou eu, ou meu pai, ou meu irmão, ou Magno, o Jesse Miami Vice lá da vida lá, que mora no Yosemite, no parque. Eu estou feio hoje, se você nota, mas ainda acho que ainda dá para consertar essa cara minha. Isso aqui é estresse, isso aqui é morar perto de Satanás e demônios. Isso aqui é estar junto com demônios, com bruxas, com gente que monitora a sua fé às 24 horas. Estar junto de pessoas invejosas, estar junto, próximo de gente que essa gente é esquisita. Eles são criminosos, as famílias são criminosas, eles não seguem os livros de bancadas de letras, que são escritos sugestivamente para que a sociedade possa dar continuidade na vida. Existe uma matemática francesa, a qual ela é implantada em nós quando somos crianças. Quando somos crianças, nós temos a gente tem uma fase para decidir encontrar quem somos. Só que o crime organizado e o gueto, ele envia demônios, e esses demônios vão nos distrair e vão tentar injetar homossexualismo, tabaco e álcool em nós, e até mesmo drogas. Tem muita criança que se perdeu nas drogas. Vai na Cracolândia e olha uma criança para você ver. Vai na Cracolândia e olha um adolescente perdido para você entender o que eu estou falando. Essas pessoas foram interrompidas. Não só mulheres também. Às vezes você olha uma mulher num pornô, você fala, não, que mulher maravilhosa que essa mulher está fazendo. Foi interrompida. Às vezes um amor que quebrou ela tinha um amor. Por exemplo, eu tive um amor verdadeiro. Até hoje ele está em mim. Não sai, é difícil sair. Eu lembro que eu já julguei muitas pessoas que separaram, nunca mais casaram de novo, ficaram 30 anos sozinhas. Eu ficava julgando, eu falava, como que pode você fazer isso? Tem que se amar. Hoje eu entendo. Porque por mais que você odeie aquela pessoa que viveu na sua vida, aquela pessoa é da sua vida passada. Ela te engalobou, ela te roubou. Ela te vê, ela vê que você não está acordado mentalmente, consciente e subconsciente. Ela fala, é nessa pessoa que eu vou aplicar o meu golpe. A pessoa se aproxima, quer casar no outro dia, quer casar amanhã. Arruma, faz um cambalacho, vai no advogado, chama a sociedade, chama o planeta. Eles armam contra você, você fica como uma velhinha acesa no escuro. A pessoa rouba a sua inocência, depois a pessoa desaparece. E aí eles ficam te assediando para que você fique chorando o seu tempo passado com aquela pessoa. Eles criam casamentos, festas, bailes, tudo, e você não vê nada, você fica completamente cego. Tem um filme do Thor que eu vejo que o Thor já deve ter feito isso com ele também. Que tem uma parte que ele está olhando assim de relance, aí ele fala assim, oh, that was hot. Por quê? Porque ele começa a olhar o passado dele. Eu já vi vários filmes abstratos, assim, Tom Cruise, Van Damme, no qual a gente vai no passado e volta, o que as pessoas fizeram e fazem com a gente, fazem conosco. Por exemplo, eu tento entrar em contato com o Van Damme porque eu acho que eles vão tentar me matar quando a minha família faleceu, minha família toda perecer. Eles bloqueiam o continuamento do meu lineage, da minha espécie. Eu sou bloqueado para não conhecer mulheres e nem ter filhos. Eu sou bloqueado de ter uma vida social para que eu venha acreditar ser possível ter uma vida de casado ou uma vida. Se eu tiver uma vida de casado, a sociedade e o governo eles criam cúpulas e equipes de esquadrão de elite para poder estar me dando bola nas costas, esse é o plano, ou até mesmo implantar o meu irmão numa segunda vez com outra mulher minha, porque essa é a graça deles, a graça do planeta é essa.
A graça do pastor é perseguir ex-cristão. A graça de Satanás é usar o seu corpo para com o mal, para que você, ele quer colocar, Satanás ele quer colocar você em modo automático, o qual ele não precisa preocupar com você, você está fazendo o trabalho dele automaticamente. Uma vez que você quebra um princípio seu, você passa a abrir uma porta para o mal. Então ele começa a criar uma situação assim, ó, você já começou, termina tudo agora. Então é assim, aí ele vai fazendo isso, ou você tá, aí fica Satanás e o pastor infernizando a sua vida. A igreja católica ela passa a ser picareta, ela é uma igreja picareta, eu sei disso desde criança. Se eu te contar as minhas histórias de criança do que eu já testemunhei em catolicismo, você vai ficar de boca aberta, mas eu ainda me considero católico, apesar dos pesares. Quando eu oro, quando eu peço a Deus, eu ainda tem muita coisa que eu não sei. Existe muito material. A igreja ela é muito complicada. Se você, eu entendo essa coisa de estar no muro, mas a questão de estar no muro não é que você está no muro, que você tem que ir para o extremo, para as drogas, o crime, ou então estar na igreja. Não é isso. O que ele quer dizer é o seguinte: ou você segue uma vida santa, de colocar uma batina, esquecer tudo, coloca uma batina e esquece, vira as costas para o mundo, que é muito difícil, apesar que o mundo é lixo, é podre, o mundo é lixo. Nunca vi um lugar mais lixo, mais podre igual o mundo. Nunca vi. Existem florestas maravilhosas, lagos, a gente fica assim, nossa, que lindo. O que te ajuda a usufruir dessas paisagens maravilhosas quando você está nesse estado de mente como eu estou, enojado com o mundo, com a lei no mundo, você tem que ler um livro. Você tem que ler um livro e esse livro vai tirar, vai quebrar esse estado de mente dessas pessoas. Mas mesmo para começar a ler esse livro vai ser difícil, porque essas idosas que estão ao redor de mim, de nós, elas estão preparadas para isso, para fazer barulho, repercussão sonora, elas estão no seu estado de mente. Quando acontece alguma coisa, elas estão no seu hesitation, na sua hesitação. Elas estão no seu medo. Quando você sente medo de algo, aí elas fazem um barulho para você saber que elas sabem que você está com medo. Ela cria uma célula no seu cérebro que tem medo do barulho, dessa tormenta. Elas fazem tormentas eu já estou nessa tormenta há mais de 10 anos, no bairro Vila Clóvis, Belo Horizonte. Eles criam uma tormenta e essa tormenta ela vai criar uma célula no seu cérebro. Ela cria barreiras para você não se aproximar de mulheres mais. Essa barreira, ela vai criar outra célula no seu cérebro. Essa célula, ela vai falar para você que ela vai sempre te lembrar de experiências negativas, você vai te retrair. Isso vai até o extremo em outros países. Tem crianças que ela nasce, ela vê ali aquela situação, ela passa a assistir televisão, ela faz uma recapitalização do mundo e ela decide ali naquele momento se ela vai ser mulher ou homem. Já vi muitos desses casos. Esse é um assunto que eu não entro profundo muito, porque eu já falei, eu não gosto de ficar falando besteira do que eu não sei, mas o que eu acredito que é verdade, que eu tenho 80% de chance de afirmar, eu falo. No caso de LGBT, não por experiência própria, mas que é o que a lésbica quer que você acredite e mencione, porque o crime LGBT, que eles são criminosos, a comunidade LGBT, eles têm regras e conceitos, eles são derivados de conceitos e regras. Então eles põem, não regras, conceitos apenas, conceitos e formas de manipulação. Esses conceitos eles se tornam em línguas, em linguagens, essas linguagens se tornam em barreiras para o restante do mundo, e essas barreiras elas ocultam os crimes organizados entre LGBT. E regras que eram impostas pela igreja, eram impostas pelo conservativismo. Então, o conservativismo ele não existe mais. Ele existe se você tiver uma família muito forte ou se você estiver pagando muito caro para incriminar uma pessoa em frente de um juiz. Aí esse conservativismo ele vem à tona. Mas aí, no caso, é um cambalache de corte entre OAB, crime organizado da OAB, que a OAB ela é um crime organizado. A lei ela não deveria funcionar dessa forma. Acho que a lei ela tinha que ser superior à gentalha, ao povão, ao cambalacho. Se a corregedoria vê que a polícia não está fazendo um bom trabalho, eles têm que se retrair, buscar uma ajuda, buscar até mesmo vir a ser superior. No Brasil não tem nada, não tem um record report, não tem nada, não tem exercício, não tem porcaria nenhuma. As únicas pessoas que têm isso estão no exército ou então em células e cúpulas sistemáticas, o qual é um policial militar, projeto de policial militar, seja ele na policial ou não, ele tem um porte de policial militar, ele está sendo preparado para quebrar adolescente ou para calar qualquer tipo de homem. Existem biônicos, já falei isso em outros vídeos. Então essa gente está hoje em dia focadas em mim.
Eu estou preso em um shelter em Vila Clóvis, Minas Gerais. Essas pessoas estão interessadas na história do meu tio que faleceu. O que existem vários dele nos Estados Unidos, eles são milhares, 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 mas eles querem todas as versões. Para ter todas as versões, eles precisam de um corpo. É como Satanás. Satanás quer todas as versões do mal, mas ele precisa de um corpo para que esse corpo exerça as versões dele. E ele esteja no topo e fala: eu sou o rei de todas essas pessoas. Sou o rei de todas essas almas. Assim como o mal é, assim como todos esses, o crime, eles querem uma marca. Ele quer uma marca em você. Ele quer que você carregue a marca dele. É isso que eles estão fazendo. Toda e qualquer oportunidade que eu tenho, que eu venha a ter, ela é boicotada. O afrodescendente ele se posiciona, ele advance, ele vai no banco, pega um empréstimo e ele aplica em artes visuais para mostrar para mim que ele será o dono local, visual local, não só de bakery, de padaria, dessas coisas, mas de tudo. Ele cria uma espécie de teoria Gutenberg, que é um bissexual e um gay que fica rinchando, ele cria um rinchado irritante para ele poder tentar chegar até mim ou até outras pessoas. São setas inflamáveis que Satanás cria para criar células no seu cérebro para você ficar preso àquelas células. Muita coisa são células que nos prendem. É como se nós fôssemos, eu te dou um exemplo, como se nós fôssemos um computador, e aí eu gosto muito de usar o nome de Satanás porque essas pessoas representam ele, não estão representando Deus, estão representando o mal. Então, Satanás, que são essas pessoas, nem elas, é como se Satanás ele toma o corpo delas e essas pessoas passam a ser apenas um corpo de um ser humano sendo guiado por um espírito do mal. Esse espírito do mal, ele coloca é como se eles colocassem um bug, um vírus dentro da nossa cabeça, e aquele vírus, ele entra, quando ele chega, é como se fosse o vírus da Covid, quando ele entra, que ele chega no nosso cérebro e fala, tudo limpinho, tudo arrumadinho, ele fala assim, eu preciso fazer uma bagunça aqui. Então ele se instala ali dentro, e aí ele vai buscar formas, ele quer se multiplicar dentro do seu cérebro e ele vai começar a criar formas. Ele vai ter impedimentos, porque nós temos anticorpos também, então ele vai começar a tentar criar batalhas dentro do seu cérebro para poder parar toda a máquina que é você, que é o seu corpo. Primeiro ele vai o mal, uma coisa interessante no mal que eu já reparei, o mal ele não simplesmente ele dá ordens para o crime organizado dele que é possível, vim te atropelar e quebrar suas pernas, não é assim. Acho que eles não fazem isso porque senão o perito também é muito inteligente. Então, ele tem medo do perito descobrir a natureza de cada um deles, os sources deles, porque eles fazem isso. Ele não simplesmente chega e quebra suas pernas. Primeiro ele tenta no software, colocar primeiro uma célula na sua cabeça, e ali é com barulho, é com tormenta, é com trauma, é com muita provocação, muita perseguição. Eles usam crianças, adolescentes. Nos Estados Unidos, esse pessoal, eles vivem uma bênção de prostituição. Eles transam com recém-nascido, eles transam com adolescente. Aí você me pergunta, então você quer isso? Não é isso. A gente olha porque a gente fala, puxa vida, qual que será a diferença? Num país desse, nos Estados Unidos, o adolescente, o cara mais velho, ele sai na rua, ele pega um adolescente e fala, I give you $1,000 so I can fuck you inside the van. Eu te dou R$1.000 para te comer dentro dessa van aqui. O menino aceita, às vezes ele aceita por $200. Ele entra, o cara come ele, grava, põe na internet, nada dá nada. No Brasil, o pessoal fica com um tal de incriminação de criança. Por exemplo, toda vez que eu estou na internet, eles tentam colocar criança comigo. Aí eles querem me incriminar para eles poderem transpassar e comer criança. Aí eu fico assim, aí eles tentam fazer daquilo uma verdade. A palavra verdade é uma coisa muito, muito, muito forte, não só entre crianças e adolescentes, mas também no crime organizado. E também a questão do stick. Existe uma conversação do stick. O stick é lecturing. Eles fazem isso também, tenta fazer disso uma verdade, para poder transpassar o seu behind, né, que a gente brincava quando a gente estava lá. Antes de eu voltar, quando eu vi que a guerra ia começar, eu reparava os repórteres, quando eles esculhambaram, os repórteres não eram esculhambados como são hoje, eles eram mais conservativos. Quando eu vi que eu acho que ele reparou, não é que eu sou Deus, mas o meu corpo pesa nos lugares, eu sou pesado nos lugares. Por exemplo, se eu sair do Brasil, tudo vai mudar. Se eu sair daqui e for morar na Europa, tudo muda. O Brasil vai mudar completamente da água para o vinho. O imóvel, o business de real estate, o crime organizado de imóveis no Brasil e no mundo, ele move devido a onde eu estou.
Não é onde a Kim Kardashian está, a Paris Hilton, não, é onde eu estou. Porque eu estou aqui, o mundo está posicionado contra mim. Eles criaram essa mentira de Covid-19. Todas as prostitutas de corpos de beldades, elas moram dentro de faculdades escondidas para o mundo afora. Elas estão se formando em médicas, em médico principalmente. Eu acho que ela vai focar só em medicina. Ela está estudando medicina, latim, ela está estudando francês. Tudo que eu não consegui fazer, ela vai fazer. Ou o que eu não quero fazer, o que eu não posso fazer, ela vai fazer. Se eu quero um carro, ela vai focar só nisso. Eles usam todos os mexicanos, negros, todo quanto é tipo de selvagens e tribos para construir casas underground, que chama o projeto. E aí, depois de muito tempo que eles constroem tudo isso, eles comem uns aos outros, eles transam, eles fazem um bacanal só, e aí depois os caras vão embora. Essa é a promessa deles. E ela vai fazendo essa reciclagem. Tem mulher que se acaba no pornô, existem coisas que como eu sou escrachado, eu mostraria tudo, mas eu tenho vergonha de mostrar, às vezes, o que eles fazem. O Deep Web tem coisas que. Eu sei que o Deep Web não é só um negócio, uma website misteriosa. É um website que um conjunto de coisas que a polícia e o crime organizado dos hackers, eles se juntaram para não deixar vazar para o público. São evidências do que o mundo já passou e o que o mundo já viu. Existem pessoas que fugiram para as matas para tentar, porque as pessoas percebem que o mundo é um crime organizado, que o mundo é uma organização, é uma máfia. Eles estão tentando fazer de nós, literalmente, escravos modernos. E de uma forma que você não perceba, que você acostume viver de um salário ao outro, anos e anos. Eu estou de volta que tem 10 anos, não consegui fazer nada, absolutamente nada. Eles não deixam, não existe uma evolução no Brasil para você não reparar que isso você está em uma prisão. Eles não deixam que você perceba. Os negros, eles estão alojados em volta de nós, eles fazem viagens, se comunicam entre eles, comunicando as nossas evoluções. Se você estiver falando um assunto como esse, os cachorros começam a latir, isso são ordens expressas nos cachorros. Existem estudantes de biologia que controlam cachorros, gatos. Eu já vi coisas que, se eu contar, que você não vai acreditar. Aí a internet vai falar disso, por isso que eu não conto. É um chatice. Tudo que eu falo, aí eles vão falar só disso. Os cachorros latem, eles trabalham, biólogos, eles trabalham os cachorros, biólogos policiais, eles trabalham os cachorros e os animais para fazer tudo o que é mandado, que é expressão, ordens expressas. O pássaro que meio que canta sorrindo, parece que ele está cantando sorrindo, aquele cantoria dele é quebrada para quem está no estado de mente de vida boa, esse povo que dá a bunda para viver e fica só de cupo alto na praia. O canto do passarinho é uma brincadeira, é uma coisa bonitinha. Para nós que estamos em batalha constante, é uma forma de sarcasmo. Em Belo Horizonte, o humor ele é transformado em pesadelo. O humor ele só tem valor quando você está machucando outra pessoa, quando a pessoa está caindo, quando uma pessoa peida, ou quando a pessoa está triste, ou quando a pessoa o corpo dela está perecendo, quando ela está velha, ou quando ela está mancando. Esse é o humor de Belo Horizonte. É um tabu onde a tribo Zulu e seus DNAs, alojados em Santa Luzia, Rosa Neves e por aí vai, presídios, eles comandam tudo. Essas pessoas eles apostam nos nossos pensamentos, assumem os nossos pensamentos, eles assumindo os meus pensamentos baseado na minha convivência de infância com eles. A vida constante deles é transpassar o nosso traseiro. Essa é a cultura selvagem dessa gentalha. Essa gentalha ele está unicamente, exclusivamente em aparecer para mim. Eles são de restaurantes ou hospitais. A vida deles é dedicada em comprar carro para mim, para aparecer para mim, e eles estão não só trabalhando em restaurantes e hospitais, mas eles estão se posicionando contra mim no futuro. Dependendo do que quer que seja que eu venha fazer, ele vai sempre querer ser o melhor. Ele tem uma forma de corromper as pessoas e as autoridades, e ele vai conseguir a farda melhor, ele vai ser o médico melhor, ele vai ter o carro melhor, ele vai ter a casa melhor. Eles estão construindo galpões sustentáveis só para a África e tribos Zulu nos aglomerados de Santa Luzia, por aí afora.
qualquer lugar que nós venhamos aí, ou que eu venha a tentar buscar uma coexistência com o planeta, os negros estão, ele vai estar escondido em aglomerados, em guetos de periferias e cidades e capitais, ou ele vai estar, se você tentar uma vida na igreja, ele vai ser aquele preto escandaloso de igreja, também sempre desafiando por uma briga. Se você não for nada e for um renegado, ele vai estar sempre em academias, eles têm soldados, pessoas posicionadas em academias. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando os biônicos que eles formam de pessoas negras. Não só pessoas negras, mas homem branco também. São vários. São pessoas que estão sendo guardadas e escondidas e às vezes até mesmo fazem eventos, mas para que muitos de nós não venhamos a ter parte nisso. Eventos escondidos da internet, eles tentam fazer cuspir a maioria das pessoas para fora da internet, não só para fora da internet, mas para fora da existência e coexistência mundial, a qual muitas pessoas não reparam. Eles transformam todos os business em virtual, para que você sempre pereça. Se você quer uma coisa hoje, você tem que buscar no Google, e a idosa perece. Aí eles ficam aplicando golpes nas idosas, golpes que são trilionários, bilionários. Eu percebo isso, eu adoro contar essa história. Quando um cara mentiu para mim, me contratou para me trabalhar no tal de glamour da vida, disse que era negócio de massagem. A gente fica aí para o Espírito Santo, fica batendo na porta das idosas, fica tentando induzir a mulher a usar o cartão de crédito dela nesse aparato de massagem. Aí depois que a mulher, você consegue engalobar ela põe o cartão de crédito dela nesse negócio de massagem, eles ficam cobrando a mulher e o serviço não acontece. Como que uma mulher dessa vai descobrir, até o dia que ela descobrir que existe um reclame aqui, ou ela vai tentar buscar um advogado, eles já roubaram dela quase a economia dela inteira. Então o Brasil tem vivido dessa forma. Eles fazem isso. Os afrodescendentes, a tribo Zulu, eles ficam movendo de lugar para lugar. Existem alguns adolescentes que são bissexuais que os seguem também. Aí eles invadem um lugar, aí eles criam um gueto, uma favela, fazem vandalismo no local. Aí a polícia, o governo tem que te desapropriar eles, aí dá um apartamento para eles, vai lá, desapropria, dá um apartamento, aí varre aquilo ali, constrói um prédio industrial ou um prédio de empresa. Aí eles pegam, vendem os apartamentos deles e vão invadir beira de estrada de novo e vão fazendo isso a vida inteira. Já reparei que é muito difícil para o afrodescendente entrar no esquema de movimento sem terra, porque as pessoas percebem, né, que eles nunca evoluem, eles evoluem só para eles, são riquíssimos. Eu acho que a riqueza deles toda é enviada para a África através de Western Union, porque eles continuam pobres, e aí de vez em quando ele aparece, por exemplo, numa situação como essa, estamos aqui, todo mundo perecendo na economia, aí ele aparece de Rolls Royce. Ele aparece de Ferrari, de Lamborghini, ele baixa uma Lamborghini aqui. Então a gente percebe que fomos roubados pelos afrodescendentes também, não só eles, mas o nosso próprio país, nossas próprias pessoas. É um oba-oba de prostituta e gay e LGBT. Voltando aqui o ponto do vídeo, estou no Vila Clóris, existem 3 casas aqui, a casa número 9, casa 13, casa 17, são pessoas que estão me assediando hoje, virou uma coisa comum. Eles são falsos, me cumprimentam na rua, mas eles me assediam à distância. Eles enviam, essas pessoas trabalham noise pollution, poluição sonora, para ficar enviando mensagens abstratas para mim. Eles sabem disso, todo mundo vê, todo mundo escuta, todo mundo percebe, mas eles tentam me manter antipático, porque as pessoas, ninguém tome partido disso, todo mundo escuta, mas aí uma mensagem, uma imagem antipática da minha pessoa, ela é criada não só para as autoridades, mas para o crime, para o afrodescendente, para a sociedade, para que eu não venha a ser defendido, e as pessoas, eu acho, é bom, e as pessoas vão sempre falar bem feito. O crime organizado de Mole preparou primeiro a antipatia sobre a minha imagem, primeiro, antes de começar a me atacar abertamente assim. Toda vez que eu estou no banheiro, uma criança, ela se manifesta. Essa criança, ela é parasita de mim. Ela está usufruindo de todo e qualquer pensamento que venha ser enviado até mim, ou que é extraído, ou que é criado por mim mesmo, pelo meu subconsciente, porque nosso pensamento ele não só vem de terceiros, às vezes pessoas que têm misericórdia conosco, talvez essas pessoas nem sabem que nossos pensamentos estão sendo roubados. Quando o pensamento ele é enviado para nós, essas crianças elas estão sendo parasitas de nós. Essas crianças elas são parasitas de cada momento, cada movimento nosso. Qualquer modificação que você faz na sua loja, na sua casa, no seu carro, no seu corpo ou roupa, é reportado por essas crianças. Essas crianças, elas se alimentam de espetadas anais. Algumas gostam, outras não gostam, outras são curiosas, outras são neutras, outras são pessoas muito inocentes que não entendem o que está acontecendo. Tem muita criança que olha isso que está acontecendo, ela fica assim, não, peraí,
Uai, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu já pensei assim, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Uai, esse pessoal, por que esse pessoal está se espetando o rabo um do outro? Eu sinto, eu percebo. Ela ainda não sabe, tem muita criança que ainda não sabe como funciona todo o esquema, mas às vezes, por exemplo, vamos falar que eu vou passar um gás para você, um gas pass, né? Eu passo um gás para você, a criança, ela dá vontade de peidar, ué, estranho. Ela ouviu o seu pensamento ali no momento, ela nem que ouve. Igual uma vez eu lembro que quando eu estava no yoga, uma vez eu fui fazer gracinha com a professora, a pessoa passou perto de mim e fez assim, na hora, puf, deu um peidinho no meio do negócio. Então, você percebe que existe possibilidade de gas pass, né? Então, a criança ela não entende, ela não sabe como funciona, mas ela sabe que é possível. Então, esse pessoal, eles param a vida, tudo que bancadas de letra, os estudantes, a bancada de letra, ela extrai, ela escolhe pessoas inteligentíssimas para escrever livro de português, grupos de mulheres. Quando você lê, você fala, não, onde que você estava minha vida inteira? Assim, você fica querendo conhecer, porque o povo é foda. Aí eles pegam um grupo de mulheres e escrevem um livro só de português, daquela época, daquela era. Aí pegam um grupo de homens lá e escrevem um livro de história. Um grupo de não sei quem escreve um grupo de lesbianas, escreve um livro de socialismo. Aí pega um grupo de gays, escreve um livro de geografia. E eles vão fazendo isso. Aí, esses livros, eles sugerem para a sociedade que quer estudar, bancadas de letra, OAB, polícia, eles não ficam batendo na cara dos outros, vai estudar, mandando os outros estudar, não. Eles fazem o que eles têm que fazer e eles vão seguindo. Se o cargo está ali, ele é compatível com aquele cargo, ele vai sentar naquela cadeira. Ele não fica indo na casa, fulano, esse cargo aqui é para Beltrano, ele não fica indo atrás do povo, ele não faz isso. Então, quando você volta a estudar, que você lê os livros, você vê que tem sugestões mundiais para você fazer, o que você deve fazer, você vê que você não pode fazer sozinho, que a sociedade tem que te acompanhar. Mas aí a gente para, igual eu, pelo menos eu paro para pensar, você é desaforo, você ficar dando aula de graça para a sociedade, quando a sociedade ela fica monitorando suas fezes. Por quê? Porque a sociedade ela não quer estudar, ela quer pegar o resumão seu. Ela quer que você estude, ela quer extrair todo o dinheiro da aposentadoria dos seus pais e quer pegar o resumão do seu estudo, dos seus anos de trabalho, seus anos de estudo, seus anos de pesquisa. É isso que eles querem. Por isso que não é bom você ter um resumão só, extrair um resumão de tudo. O hackeamento do pensamento tá tão preciso hoje em dia que se você pensar no livro, a cúpula e o grupo e a célula que te monitora, que estão sendo pagos para esse propósito naquele local, eles já sabem até mesmo qual a parte que você vai, qual o caminho que você vai tomar. Hoje em dia, nos Estados Unidos é assim, os Estados Unidos, ele também monitora, então os Estados Unidos, ele pensou, os Estados Unidos são assim, o meu tio faleceu, aconteceu, eu não vou falar muito do meu tio, porque ele faleceu, não sei se ele gostaria que eu falasse a minha opinião, do que eu acho de tudo que aconteceu, não vou falar, por enquanto não. Mas aconteceu o que aconteceu lá, viemos embora. Os Estados Unidos chega aqui, ele faz uma comunicação com os Estados Unidos antes de falecer. Depois da comunicação entre ele e os Estados Unidos, ele morre para o mundo, ele vai embora. Então, os Estados Unidos fala agora estamos no oba-oba, que é os hackers, e é o povo tudo. A minha irmã volta para lá, sempre deixa a gente em perigo, porque o marginal ele pensa que a gente tem dinheiro. Ele não sabe que a minha irmã está lá, tem 50 anos, não tem onde cair morta. Ele não sabe disso. Então, ele fica pensando que a gente tem dinheiro. Por isso que eu evito, para ele saber que eu não tenho dinheiro e nós não temos dinheiro. Se ele me sequestrar alguma coisa, eu vou morrer no pau de arara, porque eu não tenho dinheiro. Eu já falei isso milhões de vezes. Eu já vi histórias, já me contar histórias, eu não vou contar, porque senão depois o marginal vai querer me matar por causa disso, não vou contar. Eu já vi histórias de pessoas que estão lá e o cara que está aqui voltou, e o próprio irmão traiu ele por causa de 75 mil reais, mataram o menino que voltou de lá. O próprio irmão, hein? Pra você ter ideia. Cuidado. Então, depois disso, os Estados Unidos pegam, junto com a internet, que eles são safados, falam assim, nós não queremos que o Brasil evolua virtualmente falando. E não querem mesmo. As únicas pessoas que evoluem virtualmente falando é São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília. É uma cúpula entre eles e os Estados Unidos. Por isso que Belo Horizonte, Minas Gerais, pereceu como roça, como favela, como tudo e tudo. E aí eles falam, vamos enviar ele para onde ele mais odeia, que é aquele lugar. Aí me enviaram para cá. Porque o mal, ele não te dá o que você quer, ele te dá o que você mais detesta. Eles colocam idosas hoje, idosas interrompidas, idosas que têm esperança de transar comigo. São algumas mulheres até casadas, e elas ficam 24 horas latindo, gemendo, jogando direto, elas trabalham a voz delas para me irritar.
E aí, de vez em quando ela late com a voz dela, ela tenta falar comigo, ela lança uma mensagem para o meu cérebro falando para que eu. É como se ela estivesse assumindo a minha mente, falando para mim que eu gosto, eu acho atrativo o jeito que ela fala. Porque é uma forma diferente. Muitas delas, ela desenvolve uma voz de bruxa e gemidos de bruxa. A mãe do Lázaro, aqui atrás, aqui, ela faz isso o tempo todo. Então, assim, não consigo entender. São rinchas e são casas de caboclo que eles criam. São casinhas de caboclo e jogar os outros na fogueira. Esse é o que eles estão especializando, principalmente contra o afrodescendente, contra o preto. Se você tiver alguma coisa, você pode ter certeza que são suas vizinhas, são crianças. Eles não põem a mão no fogo, eles te induzem você a estar ali. Se você tiver o estupim curto, se não tiver a regra de deixar o pensamento rolar 3 vezes na sua cabeça, você vai fazer besteira, você vai ser assassinado pelos afrodescendentes ou pela polícia militar quando ele chegar. Porque eles podem assassinar e você não. Esse é o ponto. Isso é o que aconteceu com Lázaro, isso é o que aconteceu com o Richarlison, aconteceu com várias pessoas que estão tentando fazer isso comigo. Eles estão me puxando para um pandemônio há muitos anos. Eles imploram que eu venha com carro e atropele todo mundo, mate muita gente. Eu já te falei que eu só não fiz isso ainda porque muita gente ruim vai ficar viva. Se o exército brasileiro chegar e colocar uma PT na minha mão e falar, você está liberado para matar geral quem é ruim, aí sim. Carro, aparato, cartão de crédito do governo, limitado usar gasolina, ele acessa helicóptero, ele abrir essa porta para mim, aí sim nós estamos conversando. Mas até lá eu não posso fazer nada. O Richarlison morreu por causa disso. Eu acredito que ele morreu porque ele falou que ia matar todo mundo, ia prender todo mundo, uma coisa assim. Isso é o boato que eu ouvi falar em Satanás, no inferno. De vez em quando eu procuro até resposta no inferno e eu já ouvi falar coisa. Já ouvi falar que o Richarlison foi assassinado, um demônio uma vez sussurrou no meu ouvido, falou que ele falou assim para mim, eu perguntei para ele, nas minhas viagens espirituais, eu perguntei para o demônio, falei, por que vocês mataram ele? Ele falou assim, a gente matou ele porque ele nos adorava errado. Ele falou desse jeito para mim. E foi isso que ele falou. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, não importa. De qualquer forma, tá aí o vídeo, eu tenho que ir agora. Lembre-se, estou no Vila Clóris, Belo Horizonte, Minas Gerais. É um crime organizado entre vizinhos, pessoas aposentadas. 24 horas em prol de mim. Possivelmente o governo está pagando essas pessoas para me monitorar. Quando eu voltei, eu acredito que o Bolsonaro foi um laranja colocado na presidência para poder simbolizar o Richard aqui e os 2 irmãos ali que mexem com aluguel de van, aluguel de garagem, aqueles caras da escolar. É clone dele, não tem outra lógica. O outro aqui é o clone do Aécio, ele tenta ser o clone do Aécio, deve ter pensado, eu tô envelhecendo, não vai ter graça na minha vida, então deixa eu infernizar esse jovem, sendo o clone do Aécio. Tenho 2 filhas gostosas, vou casar elas com negros, para irritá-lo também. Eles meio que põem elas 2 gostosas, falando assim, você pode ter, mas só se você for capacho nosso. Se você não for capacho, nós vamos só pôr ela rebolando na sua frente. E quando você falar que ela não pega ninguém, a gente vai pôr ela com preto, para você ver que ela está tomando o rabo de um preto. Aí tem o outro casal, tem o pessoal aqui, clone do Royce Grace, posicionado, plano B ou plano C, junto com o menino do armarinho, como é o nome dele? O J Quest, Celton Mello. Celton Mello vive a minha vida do passado e tudo de oportunidade que eu poderia ter vivido. Ele vive, porque eu não tenho acesso à Rede Globo, então ele vai lá e fala, eu quero a vida desse cara, ele vai viver a minha vida. Hoje ele está vivendo Dom Pedro I, Dom Pedro II, não sei, junto com aquela menina lá, que ele sabia que eu já tive vontade platônica nela. Eu acho que ela é ex-pornô também. Mas ele tenta simbolizar para pegar na trave da minha ex nos Estados Unidos. Eles são assim. Aí tem o outro aqui, que é o Geraldo, a mulher dele. Fazem. O Geraldo, eles estão em comunicação criminosa espiritual junto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aquelas coisas. Tenho opinião própria, mas eu sei como é que é, eu consigo ver absolutamente o que eles estão fazendo. O presidente de lá, ele quer ter acesso a mim, a forma dele ter acesso a mim é usando o meu vizinho mais próximo. O vizinho mais próximo agora tem um preto casado com a filha dele, que anda nos sapatos da minha irmã. Ele deve andar nos sapatos do Sidney, de olho na casa aqui, querendo roubar a casa para pintar a casa de azul. Aí eles usam a polícia civil meio que de trivela, junto com a antiga distribuidora de bebida, que agora fica fazendo batucada de negócio de tijolo, que são conectados no São Cosme, São Benedito, Palmital, Caldeirão, posicionados contra mim, ameaçando invadir, em provocações mentais, e às vezes até mesmo por olhares e escarradas. Eles são assim, eu conheço, cresci lá, eu vi, eu sei quem eles são.
É uma pena, gostava deles, por mais que eles vão perecer essa vida em favelas, no esgoto, eles vivem em esgoto, gostam do esgoto, mas eu gostava deles. Não gosto das investidas que eles dão em mim, homossexualmente falando. Eles não só investem na minha vida, mas em ex-mulher, em família e tudo mais. São muitas investidas, mas quando eu coloco na balança, eu penso, ó, o meu próprio irmão investe na minha ex-mulher e em mim. Se a minha própria mãe investe, minha própria família investe, faz investidas em mim, eu estou fodido. Eu tenho que buscar a Deus, eu não tenho que buscar. Por isso que eu busco a Deus só. Eu busco a Deus, é um mito de um ser que fala comigo, prega a minha palavra, aí a gente entra nas histórias de pastor, uma bagunça. Eu queria que você entendesse que é muito difícil para mim. Não reclamo de Deus, agradeço tudo que Ele faz para mim. Ele sempre me respondeu na aula, no mesmo momento que eu perguntei, Ele sempre me respondeu, mas tem coisas que eu tenho perguntas. Eu não pergunto porque eu tenho medo dele, eu tenho medo dele me castigar, eu tenho medo de sofrer uma consequência, mas tem muita coisa que não bate. Então eu penso assim, se eu fosse Deus, fosse o Alfa, fosse onipotente, onipresente, eu teria respostas para uma pessoa ordinária como eu, um simples cidadão como eu. Tem gente que parece que eles não têm. Então eu falo, eu fico calado para não ofender e não quebrar o mito de Deus. Porque você perder o mito de Deus é difícil você ter fé. Porque Deus é uma coisa que você não pode apalpar. Eu apalpo Deus nos livros. Quando eu quero apalpar Ele, quando eu quero sentir que eu não estou completamente sozinho, eu apalpo os livros e Ele fala comigo através dos livros. E isso me dá até dor no estômago. Você fica, puta, isso é coisa espiritual, é um trem meio esquisito. Eu tenho medo. Entendeu? Então tá aí o vídeo, fica com Deus, bom final de semana. Eu volto mais com um repórter sobre o crime organizado em Vila Clóvis. Depois eu vou fazer cada parte. Esse eu vou deixar só aqui nessa região aqui mesmo. Quem sabe um dia Deus levanta um policial, uma polícia especial, universal, que vai investigar essa gentalha e eles vão tirar essa gentalha da minha vida.